Já entrei. Vamos lá. Áudio ligado. Ok. Consegue me ouvir? Tá. Ok. Vamos lá. Uhum. Sistema cardiovascular. Cadê o Zoom? Zoom tá aqui. Ok. Rafael entrou, beleza. Deixa eu abrir o chat aqui do lado. Oi, boa noite. Patrícia, consegue me ouvir? Oi, boa noite. Conseguem me ouvir? Tá, ok. Ah, beleza, que ótimo. Ai. Tá, ok. Bom, boa noite. Agora a gente vai estar começando
a aula do sistema cardiovascular, tá? Claro que retornando a gente vai dar aula física para vocês e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente já vai passando para ir adiantando, né? Porque conforme eu mencionei nas outras aulas, tem algumas coisas que precisa ser lembrado de anatomia, de fisiologia e de principalmente patologia, né? Para depois a gente começar a falar nos fármacos e nas classificações, tá? Então hoje eu vou quero ver se consigo entrar nas patologias já hoje, porque aí sobra mais tempo para a gente estar falando do mecanismo de ação dos fármacos e como eles vão agindo, tá? Opa! Ixi. É como se caiu. Tá me ouvindo, Patrícia? Tá, ok. Beleza, então. Tá conseguindo visualizar também os slides? Tá certo. Então, deixa eu voltar. Vamos lá. Agora foi. Melhorou. Agora eu consigo ver tudo. Tá. Então, ó, essa é a primeira imagem de coração que eu queria, tá, mostrar para vocês. Mas percebem que fica tudo muito tumultuado, né? É muita informação para vocês. Imagina pensar nisso quimicamente, microscopicamente. Então, eu vou pedir para vocês deixarem um pouquinho essa imagem de lado, depois vocês vão ter que estudar por ela, né? Ficar aí olhando os detalhes e tudo. Mas eu queria ir para essa ideia aqui, tá? A gente vai pensar, em vez de pensar no coração como uma bolha gigante, eu queria que a gente pensasse em 4 compartimentos separados, tá? Por isso que eu desenhei aqui 4 cubos, tá certo? Então a gente tem que pensar o quê? Que são 4 compartimentos, tá? Então tem os átrios em cima, o átrio esquerdo, o átrio direito. Ah, mas por que o esquerdo está do lado direito da gente? Porque você sempre vai pensar que você está estudando um paciente deitado numa maca, né? Antigamente, hoje vocês têm bonecos, né? Na minha época você trabalhava com cadáveres. Então você vai estar de frente para um cadáver. Por isso que você vai falar que é o átrio esquerdo à tua direita, tá? Então não está trocado aí não. É porque você está de frente e o paciente está deitado numa maca, tá certo? Então, deixa eu só ver, tá. Mensagem no celular. Então, esses compartimentos, o sangue precisa sair de um e ir para o outro, percebe? Então, eu deixei de uma forma bem simples, são 4 compartimentos, onde vocês vão imaginar que as mangueiras sujas são as veias. Então, veia, por que a veia é suja? Porque ela está carregada de gás carbônico. Isso a gente aprendeu no ensino fundamental, ensino médio e tudo mais, né? Ela vai passando pelo corpo, deixando o oxigênio e ela chega cheia de gás carbônico. As mangueiras limpas, por quê? Porque a artéria, então sempre que sai do coração, as artérias saem e as veias retornam, tá? Então as artérias saem ricas em oxigênio e as veias trazem o gás carbônico porque foi deixando o oxigênio pelo meio do caminho. O que acontece? Para esse sangue sair do átrio e ir para o ventrículo, ele tem que passar por uma válvula. Tá? O nosso corpo é todinho cheio de válvula. Eu mencionei dos esfínteres do estômago, que tem o esfínter de cima, ele fecha e abre,
porque senão o ácido do estômago passaria de um compartimento para o outro, tem o do intestino, tem o do duodeno, então todo o nosso organismo, ele é cheio de válvulas, tá? Estas válvulas no coração, é bem interessante porque assim, elas têm 2 buraquinhos, então a válvula do lado direito, tá? Do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, ela chama bicúspide. Então, eu coloquei aqui 2 bolinhas para vocês ficarem mais fácil de gravar. Essa aqui é a válvula. A válvula do outro lado, ela é tricúspide. Então, ela tem 3 buraquinhos, tá? Isso não muda nada, tá? A válvula, o sangue vai passar, na hora que ele empurra para cima, uma aba bate na outra e ela tá fechada, então ele não volta, ele tem que ir para baixo. O coração vai esperar vir mais sangue por aqui para poder continuar o processo. O que é importante ressaltar disso aí? Porque tem uma doença que é muito comum, que na verdade ela precisa ficar em observação, ela normalmente é descoberta quando criança, que é o sopro no coração. O que é o sopro no coração? Quando esse sangue passa por aqui, essa válvula ela não é bem fechada. Então é como se ela fosse assim, ó, e volta um pouquinho. Então passou e aí faz assim, como se voltasse um pouquinho mesmo. É um defeito. Na verdade, né, uma patologia pode ser um defeito genético, né? Ela não vai adquirir sopro ao longo da vida. O sopro, a pessoa normalmente nasce com ele, né? Ela nasce já com ele. Então, é assim, ó. O sangue veio, passou, essa válvula fechou. Aí o sangue tenta voltar, ele não volta. Percebe? As duas pelinhas, elas batem uma na outra, tá fechado aqui. Se por um acaso voltar, a pessoa tem sopro. Essas válvulas também é a batida que a gente escuta, aquele impacto do coração, tá? Então, se o coração aquele tum-tum, é o sangue tentando voltar pelas 2 válvulas, tá certo? Do outro lado tem os 3 buraquinhos, chama bicúspide, tá? Isso é básico, é anatomia, é a localização das coisas, mas eu preciso passar para vocês para a gente, né, tá lembrando e tudo mais. O que mais que eu preciso que vocês entendam? O ventrículo esquerdo, ele tem o maior músculo. Então, as pessoas costumam falar, o coração fica do lado esquerdo. Não, o músculo que faz mais força dentro dos 4 compartimentos é o ventrículo esquerdo, porque ele precisa empurrar todo o sangue que está dentro dele para a artéria aorta. Então, ele precisa de força. Isso, lembra que eu comentei de quem usa muito anabolizante? Quem usa muito anabolizante, esse músculo vai se desenvolvendo também, de uma forma que não é fisiológica. Então, essa forma faz com que ele vai forçando ele, tá? Mas ele é o músculo que faz mais força, tá certo? Ele empurra o sangue para a artéria aorta. Do outro lado, a gente vai ter a artéria pulmonar. O sangue vai sair do ventrículo direito e ele vai subir no sentido das veias pulmonares, tá certo? Também o sangue tem que vir daqui para cima. Então, eu queria que ficasse bem claro isso de vocês pensarem com 4 compartimentos separados, tá certo? Agora, a gente vai para o slide de baixo, que foi um desenho que eu achei super legal, tá? Porque o que acontece? Deixa eu vir com o meu mouse aqui para vocês irem entendendo, tá? Ó, aqui, tá vendo? Tá os átrios e os ventrículos, tá? Aqui é a válvula. Lembra que eu falei da válvula bicúspide? E, ó, do outro lado, a válvula tricúspide, né? Então, uma das doenças é diagnosticada porque ela também é chamada de válvula mitral, tá? Isso é mesmo nome, tanto faz. Isso aí não tem problema, né? É que bicúspide e tricúspide fica mais fácil para decorar. É só isso. O que está pintado aqui é o sangue, tá? Arterial, sangue arterial cheio de oxigênio.
Por quê? Porque a maioria das reações do nosso corpo precisam de oxigênio, tá? Outra coisa que precisa lembrar, de como o sangue retorna para o nosso coração. Então, ele vai passar por todo o corpo, vem vindo. Então, ele vai vir pela veia cava inferior e pela veia cava superior. Esse sangue vai vir carregado de gás carbônico, tá certo? Então, tudo que entra no coração vai entrar pelas veias, tá? Veias pulmonares, porque vem do pulmão. Então, quando ele sai do pulmão, ele sai rico em oxigênio, tá? Então, ele entra pelas veias pulmonares. O que vem do corpo vem pela veia cava superior, veia cava inferior, tá certo? Essa é a anatomia básica do coração. O que a gente precisa entender? Que o coração, ele faz parte do sistema cardiovascular. Ele é o principal órgão. Por quê? Porque ele que vai comandar todo esse bombeamento. A partir do momento que o coração não tem força para movimentar esse sangue que chega para ele, tudo está comprometido. Então, não adianta eu dar um remédio para o estômago, para o intestino, para uma dor no pé, se o sangue não consegue chegar até lá. Tá certo? Da mesma forma que o nosso corpo se desgasta, que os nossos músculos, por que é importante fazer exercício físico? Porque da mesma forma que você tonifica o músculo, então você tem um músculo mais mole de quem é mais sedentário, e você tem um músculo firme de quem é atleta, o músculo do coração também, apesar dele ser um músculo diferenciado, ele também vai ter o mesmo tônus. Então, a pessoa que faz bastante esporte tem um coração firme. Por quê? Porque por causa do esporte ele bombeia mais. Se ele bombeia mais, ele fica mais resistente. Então, a grande sacada do século é o quê? Fazer os idosos caminharem. Por quê? Porque eles estão caminhando por causa das pernas? Não, isso ninguém fala para os idosos. Eles estão caminhando para melhorar o tônus muscular. Tá certo? Então, enquanto ele tiver o tônus muscular, por que é complicadíssimo a pessoa acamada? Porque os músculos vão ficando mole demais. O músculo do coração é a mesma coisa. Até que chega um momento que você precisa dar medicação para esse músculo poder contrair e relaxar, tá? Contração sístole, relaxamento diástole, tá? Contrair, empurrei o sangue, relaxei, deixei o sangue entrar. Então, sangue entrou no relaxamento. Apertei, contraí, empurrei o sangue para as artérias, tá? Uma coisa muito legal quando você colhe sangue, ou quando você, hoje em dia, só em hospitais realmente, quando você pega uma veia e quando você pega uma artéria. Quando você pega uma artéria, além do sangue ser muito claro, é um vermelho muito, muito clarinho, a própria seringa, ela se mexe sozinha de tanta força que vem, né? Então, é assim, é quando a pessoa se corta, o sangue espirra. Isso, ele cortou uma artéria. Tem que fazer pressão, porque ali pode dar uma hemorragia, tá certo? A veia não. A veia, ele vem lentamente, ele quase que goteja. Então, você precisa puxar, né, a seringa para o sangue sair das veias. Tá certo? Bom, vamos para a parte fisiológica, tá? Gente, quando a gente voltar na aula, aí a gente tira as dúvidas, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa pelo chat, é que eu não consigo ficar com o chat aberto ainda. Então, deixa eu ver. Eu não consigo olhar o chat ao mesmo tempo que eu estou dando aula, tá? Isso é uma falha minha. Mas se vocês quiserem perguntar, pode estar perguntando sem problema nenhum, tá bom? Deixa eu voltar aqui para os slides para a gente continuar falando do sistema fisiológico, tá? Vamos lá. Transporte, tá? A fisiologia do sistema cardiovascular, principalmente transporte, tá? Basicamente é isso. O sangue, ele é composto das células vermelhas, tá? As células vermelhas são os eritrócitos que transportam o oxigênio, tá? Isso é bem básico.
leucócito, células de defesa, tá? As plaquetas fazem a coagulação, elas fazem a trama, e o plasma. O plasma é toda a parte líquida, tá? Que tudo que for analisado bioquimicamente vai ser analisado no plasma. Creatinina, ureia, sódio, potássio, tudo pelo plasma, tá certo? Mas o que é importante da gente saber? Que o principal fator de transporte é do oxigênio e do gás carbônico. Sem ele a gente não vive, né? E as reações necessitam de oxigênio para ocorrerem, tá? Os nutrientes, as vitaminas, que são em menor quantidade, mas tem reações que elas são fundamentais, né? Dos problemas que a gente está enfrentando agora com essa história de confinamento é a vitamina D, né? A vitamina D, ela é produzida através das pessoas pegarem sol. Quem trabalha, quem mora em casa, beleza, tem um quintal, dá para pegar sol. E quem mora em apartamento? Tem que ficar na varanda, tá? Porque essa substância, ela só é produzida se seu corpo pegar sol. Aí a vitamina D é uma quantidade mínima, só que o que ela faz? Ela faz o cálcio grudar no osso. Se você não tem ela, os seus ossos vão descalcificando. Para quem é jovem, tem uma reserva, come suficiente, está tranquilo. Para quem já é idoso, já tem a dificuldade do cálcio agregar ao osso, sem sol, então, aí fica muito complicado, né? Apesar da gente estar com dias muito quentes, a pessoa tem que ir para a janela, ela tem que ir para um quintal, tem que pegar sol, né? Não é o sol em cima para bronzear, ela precisa ficar exposta ao ar livre, ela pode estar na sombra, mas os raios vão penetrando nela. O que mais? Vamos falar das excreções. Então, o sangue, ele vai passando pelo corpo e ele vai retirando de cada órgão as substâncias, os metabólitos, tá? Todas as partes que o corpo não vai utilizar de fármacos que são tomados, eles precisam ir parar no intestino e parar na urina. Para isso, tudo isso é feito através do transporte do sangue, tá? Os hormônios que são produzidos, todos, hormônio de crescimento, hormônio, controle da pele, tudo que você imaginar que é controlado por hormônio precisa ser transportado, tá? Normalmente eles são produzidos na tireoide, né? Mas eles precisam chegar aos seus órgãos-alvo, né? Que a gente chama, tá? Os anticorpos, as células de defesa e o controle da temperatura, né? Então, nosso corpo está o dia inteirinho controlando a temperatura. Ele também faz isso através do sangue, tá? Essa parte de controle de temperatura, a gente vai ter uma aula bem específica que é sobre os antitérmicos, né? Então, ela fica mais lá para o final, porque é um controle geral do corpo, né? Então, tem determinados órgãos que têm temperaturas diferentes e tudo mais. Mas a gente vai falando a respeito, tá? O que é mais importante da fisiologia do coração, tá? Então, a gente vai lembrar lá no ensino fundamental que tem a grande circulação e tem a pequena circulação. Ah, deixa eu falar que eu não mencionei aqui. Gente, em volta do coração, a gente tem uma película, tá? Um tecido que prende tudo isso, tá? Esse tecido é o miocárdio, tá? Ele vai prender tudo isso junto, tá? E tem uma circulação aqui para poder manter essa bomba que é o nosso coração, tá certo? A bomba que transporta todos os líquidos do nosso corpo, que é o coração, ele tem o miocárdio. Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai estudar o infarto agudo do miocárdio já, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Na grande circulação e a pequena circulação. A pequena circulação é a do pulmão, que faz o quê? Precisa limpar esse sangue que está carregado de oxigênio. Isso não tem muito segredo. O sangue vai sujo, passa pelo pulmão, volta carregado de oxigênio, né? A gente vai estudar isso por causa dos fármacos que atuam nesse sistema.
né? E a gente tem a grande circulação. A grande circulação, importante é a aorta, né? Vocês precisam entender que se vocês colocarem dois dedos aqui, ó, a parte gordinha do dedo, vocês vão sentir ela pulsando, tá? Ela tá mandando todo o oxigênio puro para o seu organismo. Ele vai passar por todos os órgãos até chegar no dedinho do pé, voltar pela panturrilha. A volta é sempre mais lenta. Por quê? Porque na ida o coração empurra, não empurra? Na volta, ela volta por causa do empurrão do que vem mais chegando atrás. Então, aqui está o sangue, ele chegou nas pernas. Ele precisa do outro sangue empurrar ele para ele voltar e subir, né? Então, a veia é sempre mais lenta, tá? Além dela estar mais pesada, tá certo? Então, aqui também eu peguei desse mesmo professor, tá? Se vocês quiserem ver a aula dele no YouTube, chama Kennedy Ramos, tá? Eu tentei desenhar, mas não dá para desenhar no computador, porque eu ia perder muito tempo, né? Se estivesse na lousa, a gente desenhava. Eu sugiro que vocês desenhem, porque fica muito mais fácil de vocês gravarem e entenderem, até para o Enem, entendeu? Então já é uma coisa que vai puxando a outra, que esse ano vocês têm que se inscrever para poder entrar na faculdade de farmácia, né? Então, toda essa parte aqui cai em Enem, né? Aqui, ó, tá bem simples, tá? A artéria pulmonar, tá? Leva o sangue para os pulmões, ele volta rico em oxigênio, pintadinho aqui, ó, tá? Então, a gente tem 4 entradas do sangue que sai do pulmão. Tem 2, tá? Dele voltando, coração, mas tem 4. Quando ele sai, quando ele volta, então ele volta rico. Ele normalmente fica 2 entradas aqui, 2 desse lado. Mas para simplificar, ele fez o desenho com 4 aqui desse lado, tá? Esse sangue que está rico em oxigênio, ele vai descer pela válvula mitral aqui, ó, pela bicúspide. Lembra? Lá no início eu falei do sopro do coração, da batida do coração, ele passa por essa válvula aqui. Aqui embaixo vai fazer a força, vai apertar, pensa que é uma bexiga espremendo tudo, o coração manda para a artéria, tá? A artéria vai empurrar. Outro detalhe que não falei. Pensa num rio. Vocês já fizeram um mapa de geografia, tá? O sangue da gente é como rios. Então, você tem o rio principal, que é grosso, de grande calibre, tá? E aí, ele vai se dividindo. Rios menores, que vão envolver os órgãos, até os rios pequenininhos, que são as veinhas que seca na perna, né, que fica aparecendo quando vai ficando idoso, as veinhas de cabeça, de pele, tá? Então, é assim, saiu uma grande veia do coração, né, a aorta, vai distribuir pelo corpo, quando chega na virilha, a gente tem uma veia que é a artéria femoral. Antigamente, a gente colhia a gasometria dela. Você enfiava a agulha reta, bem na virilha assim, e era muito fácil pegar o sangue ali, né? Para poder fazer gasometria. Eu fazia gasometria na Santa Casa, né? Você dosa quanto tem de oxigênio e de gás carbônico no sangue. Um dia a gente fala sobre isso, né? Na aula. Então, agora está proibido. Por quê? Porque como sai muito sangue, se você não pressionar, a pessoa morre de hemorragia. Então, você tem que ficar pressionando lá 5 minutos para poder estancar o sangue. Então, essa artéria femoral, ela vai se desmembrar em rios menores, com calibre menor, até virar as pequenas artériazinhas, as pequenas veiazinhas que a gente vê na nossa pele. Tá certo? Por que uma pessoa que morre, que tem infarto e é nova, ela morre muito mais fácil do que um adulto, um idoso? Porque conforme o seu corpo vai dando problemas, o corpo vai criando. Então, por exemplo, eu fui colher sangue, estourou minha veia. O meu corpo, ele vai criar um outro riozinho para o meu sangue chegar onde ele tem que chegar.
O corpo, ele se reconstrói. Então, quando uma pessoa está com 30 anos e infarta, ela só tem as veias de grande calibre dentro do coração, né? Ela não tem as veinhas pequenininhas. Então, essas veinhas pequenininhas, o que que elas fazem? Quando a grande entupiu, elas oxigenam o coração. Então, uma pessoa com 45, 50 anos tem muito mais chance de sobreviver do que uma pessoa de 30, porque a de 30, a de 25, ela só tem as grandes veias. Entupiu a grande veia, por onde esse sangue escorre? Ele não escorre, ele vai explodir, então estoura a veia, né? Diferente do idoso. O idoso, ela vai correr pelos riozinhos, tá certo? Tô me estendendo nesse assunto, mas é tudo pertinente à matéria, então a gente continua falando. Deixa eu ver se tem alguém. Gente, se vocês quiserem perguntar, pode perguntar, tá? Tranquilo. Senão a gente vai adiantando a matéria, tá? Se vocês tiverem tempo de estudar, é legal vocês estudarem as patologias, porque aí assim vocês ficam com a mente mais aberta para a gente conseguir explicar os fármacos, né, os medicamentos. Então vamos lá. As pessoas confundem muito artério com aterosclerose, tá? As duas coisas são nas veias, só que o que que acontece? Atero é o acúmulo de gordura, que vai diminuindo. Então, eu vou preenchendo aqui, vou preenchendo, e vai diminuindo, vai fechando a minha veia, tá? Essa é uma doença, que eu preciso tratar o quê? Eu preciso tratar a gordura. A arteriosclerose é o endurecimento, é a calcificação. Então, a veia, ela precisa ser elástica. Por quê? Porque ela precisa contrair e dilatar. Então, eu tenho... Quando eu durmo, eu relaxo, minha veia expande, né? Quando eu estou em atividade, ela contrai porque eu preciso que o sangue circule mais rápido. Então, a minha veia precisa contrair, né? Porque eu preciso ter mais oxigênio, porque eu estou me mexendo, eu estou fazendo atividade. Não necessariamente atividade esportiva, atividade do dia normal, entendeu? Tomar um banho, você mexe os braços, mexe as pernas. Então, eu preciso que essa veia... Com esse endurecimento, as veias perdem esta elasticidade. Então, elas também se rompem mais fácil, né? Além do entupimento. Então, são doenças tratadas com medicamentos diferentes, tá? A angina é a dor no peito mesmo. O que é muito comum é confundirem a angina com gases, tá? Idoso tem gases, né? E criança também, às vezes, é gases, né? Que você trata facilmente com uma dimeticona, um Luftal, e a dor é a mesma sensação. Por quê? Porque ela pressiona o duodeno, vai estufando a barriga, você não sente que a barriga está estufada, porque as pessoas não prestam atenção na dor, né? Não prestam atenção no corpo, na verdade, né? Eu não consigo entender uma pessoa que engravida e está no 5º mês de gravidez e não sabia, né? Porque assim, você tem que olhar para o seu corpo, você tem que sentir. O melhor médico é você mesmo. Até para você, quando acontecer alguma coisa, você fala, doutor, o meu corpo não está funcionando normal, entendeu? Então, isso é muito, muito importante, vocês prestarem atenção em vocês. Então, hoje, aproveita que teve aula do coração, sente a pulsação na radial, entendeu? Que é outra artéria que tem aqui no pulso, tá? Seguindo o dedão, só por os 2 dedos aqui vocês vão sentir. Sente de um lado, sente do outro, tá? Tenta sentir os batimentos cardíacos e imaginar o que é a válvula, o coração, o sangue do coração indo com a pancada na válvula, tá? Infarto agudo do miocárdio. Então, quer dizer, nos hospitais vai estar como IAM, tá? Ninguém escreve infarto agudo do miocárdio, porque já é uma sigla tão, tipo AVC, né? Acidente vascular cerebral, ninguém escreve. É o bloqueio do fluxo sanguíneo para o músculo, né? Então, o que acontece? Que eu expliquei, o sangue tá circulando, de repente, uma veia grande é entupida. Se ela entope, o músculo não tem de onde tirar o oxigênio para ele contrair.
Então ele para. Parou o fluxo de oxigênio. Se ele tem reserva, ok. Se ele não tem, já era. Entendeu? Então para mesmo. Se parou o coração, para toda a circulação em volta, né? O infarto agudo do miocárdio, se a pessoa for socorrida a tempo, tem muitos medicamentos, tá? Em todos os hospitais é importante ter streptokinase. Isso é um item obrigatório, né? Tá, tem mais 10 minutos. É um item obrigatório e tem todos os pronto-socorros. Mas você só pode entrar com ele, pelo certo mesmo, pelo protocolo, até 40 minutos. Né? Tem médicos que ainda entram com a streptokinase até 1 hora após o infarto. Né? Mas acontece que já não é mais o mesmo efeito. O certo é entrar até 30 minutos. Deu a dor, a pessoa entrou, faz o eletrocardiograma, né? E faz as enzimas, você dosa as enzimas, o DHL e o CPK no pronto-socorro. Você dosou, constatou que é o infarto agudo do miocárdio, você entra com a streptokinase. A gente não vai estudar a streptokinase porque é um medicamento hospitalar, né? Mas se vocês quiserem, eu dou uma pincelada dele na aula também, tá? Insuficiência cardíaca. Idoso, com músculo fraco, né? Criança que nasceu já fraquinha também, né? É muito comum, a criança está esperando o transplante porque nasceu com aquela válvula com problema, tá? Então, normalmente, criança recém-nascido que está esperando, nasceu com malformação dessas válvulas aqui. Então, o sangue passa de um compartimento para o outro. E o pior é quando passa aqui, ó, de um para o outro aqui. Do sangue limpo, rico em oxigênio, para o sangue com o CO2. Aí mistura aqui, aí realmente a criança precisa de um transplante, né? É muito comum a gente ver isso comum, né? É 5%, né, dos casos, mas quando você vê criança em incubadora e tudo mais, em UTI neonatal, que a gente chama, né, é bem comum, sim, a gente ver, tá? Prolapso da válvula mitral, tá? É o que eu acabei de explicar, né, quando a criança nasce com um problema. Comunicação intraventricular. Intraventricular é aqui, ó, tá? Entre esses dois ventrículos, tá? Então, o sangue mistura. Aí o corpo não consegue, não tem oxigênio suficiente. Então, você precisa pôr a criança no respirador, porque você precisa dar um excesso de carga de oxigênio para ela sobreviver, tá? Tem as câmeras hiperbáricas, que você deixa o paciente dentro de uma câmara, que era o que o Michael Jackson tinha na casa dele, né? Que é caríssima, mas ele tinha. Você deixa o paciente dentro de uma câmara com, se eu não me engano, acho que é 30% ou 27% de oxigênio. Então, você dá uma sobrecarga no sistema de oxigênio. Tá? Então, as células se refazem, você tira todo o estresse do corpo, porque ele não precisa fazer esforço para buscar o oxigênio, né? Você está dando em excesso para ele, tá? A trombose e as embolias, a gente vai estudar, porque tem uma série de medicamentos para as duas coisas, né? A embolia é um coágulo, tá? Que vai pela veia, ele vai navegando até que ele, sabe os riozinhos? Então, você tem rios grandes, ele vai passar numa boa. Quando vai chegar no riozinho pequenininho, entope, né? Por que entope? Ela fica presa realmente, aquela bolinha que era pequenininha no Rio Grande, na veia pequenininha ela vai entupir. E aí aquela área onde ela entupiu fica sem oxigênio. Dependendo do tempo que ficou sem oxigênio, pode dar necrose. Então, compromete todo o tecido em volta. Aí precisa ver quanto tempo ficou com necrose, né? A trombose também é um entupimento, mas é de forma diferente, tá? A trombose fecha a veia. Então, ela vem... não tem como desenhar aqui, deixa eu ver se eu tenho como desenhar aqui. Bom, ela vem grossa e, de repente, ela afina assim, tá? E aí, aqui onde afina, ela fecha. Então, fechou aqui. Aí, você toma anticoagulante. Por quê? Para
não ter perigo de fazer nenhum tipo de êmbolo, né? Nenhum tipo de coágulo, né? Popularmente conhecido como... Gente, eu tenho mais 3 minutos para falar. As arritmias a gente vai estudar, tá? Porque são uma série de medicações que precisa acertar a dose da medicação para arritmia. Então, o paciente, às vezes, saiu num dia, o médico prescreveu, dali a 2 dias ele volta na farmácia e ele vai se queixar com vocês. Ah, não, meu coração não aguenta. Tem que voltar no médico. Não dá para falar assim, ah, diminui a dosagem. Cuidado com cardiotônicos, porque se acontece alguma coisa, eles não vão falar que foram eles que alteraram a dosagem. Eles vão falar que receberam informação de vocês. Então, a gente vai estudar as arritmias com cuidado, né? Tudo isso, esse conjunto de patologias, vai levar à hipertensão, né? A hipertensão não acontece, de repente brotou. Não, não tem brotou. Então, assim, nós somos o produto do que a gente come, né? Das atividades que a gente exerce e como a gente lida com o nosso corpo, né? Então, a hipertensão é um meio fácil de você mostrar para o paciente que ele está comprometido, tá? É seríssimo, é grave, porque é uma doença silenciosa. Então, muitas vezes as pessoas só vão descobrir quando já está com o coração 80% comprometido, 90%. Então, é uma correria, né? Até conseguir fazer um tratamento e tudo. Outros vão na farmácia e tomam o captopril, que todo mundo já conhece, que é popularmente conhecido. Ah, não, eu tomo o captopril quando eu tô com uma dorzinha de cabeça. Só que assim, a gente tem que assustar esses pacientes. Assustar por quê? Para eles buscarem um tratamento. Tá? Senão, vai passar a dor e eles vão continuar com as atividades e com tudo que eles faziam antes, tá? Então, a hipertensão, hoje, por que o governo dá os medicamentos para hipertensão? Eu trabalhei numa época onde a gente tinha moradores de hospital. O que significava isso? Que eram pessoas que não podiam ir para casa porque precisavam estar no respirador ou porque não tinham mais condições de andar, porque o coração vai cansando, né? Então, gente, eu vou passar para cá. A gente vai se falando enquanto eu posso, né? Então, a gente tinha moradores, a gente comemorava Natal, Ano Novo, aniversário desse paciente no hospital. Chegou num ponto que a gente tinha mais de 50% do hospital comprometido com moradores. Então, é assim, como é que se fazia isso? Para mandar esse paciente para casa, ele continuar o tratamento, porque você não pode mandar ele para morrer em casa, você tem que mandar ele com o mínimo de condição de vida. Criou-se o home care. Então, o home care eram justamente esses pacientes. Eles precisavam de um respirador, eles precisavam de uma constante de medir, de aferir a pressão e estavam ocupando o leito de uma pessoa que precisava pôr uma prótese, entendeu? Precisava tirar uma vesícula. Então, você não podia fazer a cirurgia porque você estava com o leito ocupado. Então, aí criou-se o home care. E por que o governo dá a medicação? Porque é muito mais barato para eles darem a medicação do que ter esse paciente morando no hospital. Então, se você for fazer na ponta do lápis um paciente